Eu venho de uma família síria, nasci em Beirute e imigrei com 8 anos de idade. E a minha família morou no Líbano por um período, tem a cidadania libanesa. Eles são originários de Latáquia, Síria, mas na verdade nossa história migratória ela tem mais de 100 anos. Porque meus pais vinham de uma pequena aldeia chamada Arnaba, que é no norte da província de Idlib, na Síria. E por problemas no século XIX, entre alguns parceiros dentro da própria cidade, teve uma luta, uma briga de famílias, e por serem cristãos eles tiveram que migrar. Sair e largar Arnaba, de Arnaba eles foram para uma outra cidadezinha, de lá para Latáquia e de Latáquia para Beirute, e de Beirute para o Brasil. Então eu sou uma retirante, na verdade, uma imigrante já de mais de 100 anos. E isso marcou minha vida. Eu não queria que meus pais tivessem migrado, eu não fui consultada, e eu tenho essa revolta. Eu, por exemplo, quando hoje vejo os refugiados sírios, a primeira coisa que eu digo a eles aqui no meu consultório é: não se fixem, não imigrem, porque isso é uma imigração. Imigração não tem volta. Quando você fala de um imigrante, o imigrante saiu uma vez da cidade dele, ele nunca vai voltar a ser o que ele era, nunca. Ele não vai ser nem brasileiro integralmente, nem sírio. Mesmo voltando para a Síria ou para o Líbano, ele não volta a ser aquele cidadão originário. Ele passa a ser sempre uma pessoa que migrou. Lógico, enriqueceu a experiência dele, ele se torna um pouco mais internacionalista, uma pessoa mais plural, com certeza, eu concordo com isso. Mas as raízes ficam prejudicadas. Fica uma constante busca de raízes nessa imigração. Eu emigrei do Líbano para o Brasil por motivo da Revolução de 58, 59 no Líbano, nos fixamos aqui, me formei em psicanálise, sou psicanalista e atuo já há mais de 35 anos na área dentro da comunidade árabe, dentro da Federação de Entidades Americano-Árabe, FEARAB América. Por que isso? Porque eu entendi que ali eu tinha interlocutores que viviam a mesma história migratória em todas as partes da América do Sul. As dificuldades que a Claude vivia como cidadã que tinha migrado, tinha fincado raízes fora, tinha estudado fora, esses parceiros meus, esses colegas meus tinham também. Qual era a questão que nos unia, que nos fazia com que quiséssemos fazer uma federação? Era a discriminação que víamos sentindo enquanto americanos e árabes. Então, a identidade americano-árabe, para mim, era fundamental. Eu não conseguia ler os textos que os partidos políticos da Síria e do Líbano mandavam para o Brasil porque era em árabe. Então, eu precisava de ter parceiros que tivessem o mesmo idioma. Então, um dos primeiros problemas que nós detectamos era um problema ligado ao idioma e a traduções. Dentro da bibliografia que você tinha no Brasil e na América do Sul, era muito pobre qualquer texto que se referia à cultura árabe, à presença árabe no Brasil, à presença árabe na Europa. Qual foi a contribuição dos árabes para o mundo, para a cultura, para a ciência, para as civilizações? Era quase raro. Quando solicitaram para mim que eu escrevesse o livro sobre imigração árabe, aí que eu, de fato, entrei nessa questão de que não havia publicações que pudessem me remeter a isso. E esse foi um grande esforço que a gente acabou fazendo enquanto FEARAB, enquanto algumas pessoas dentro dessa federação, para tentar resgatar a nossa presença dentro da comunidade árabe e da comunidade americano-árabe nas Américas. Exatamente porque nós sentimos falta desses textos, uma parceira minha, uma amiga minha da Síria aqui no Brasil, ela trabalhava junto com o marido no Centro Cultural Árabe Sírio, sabendo do meu conhecimento político, do meu interesse de pesquisa e de estudos nos temas árabes, ela entendeu que nós poderíamos estar traduzindo conjuntamente um livro que pudesse mostrar a Síria que ela conhecia e que eu conhecia, e que era uma desconhecida para o Brasil.
E, na verdade, esse desconhecimento da Síria é uma coisa muito forte, é uma tentativa, na verdade, de obnubilar todo e qualquer traço de qualquer coisa positiva que a Síria pudesse ter. Né? Isso que eu estou dizendo para vocês não é só a comunidade brasileira ou americano-árabe que vê. O filho de árabe na imigração acredita que a Síria seja um lugar retrógrado, onde a mulher é maltratada, onde os direitos civis não são respeitados, que não há nenhum tipo de progresso. Por quê? Porque nós vivemos um país ocidental em que interessa para estes países do Ocidente que haja um manto de desconhecimento sobre todo e qualquer país. As coisas boas da Síria não aparecem, as universidades não aparecem, os centros de pesquisa não aparecem, a liberdade da mulher não aparece, o quanto evoluiu esse país nos últimos 40 anos, antes do que aconteceu, das guerras que aconteceram em 2011, isso não aparece. Então, falando um pouco sobre esse trabalho, essa minha contribuição, a Maha, minha parceira, me convidou para ficar na casa dela para a gente trabalhar 4 irmãos. Então, ela lia em árabe, comparávamos com o francês em alguns momentos, e eu traduzia para o português. Eu fiz a tradução de um livro sobre imigração, sobre a Síria, que é do Hafez Assad, que ele é um livro bem datado, é de 85, foi publicado em 85, ele traz a história da Síria até 85, pelo pai do Bashar, né? Escrito por um autor, o Bitterland, né? Lucien Bitterland, que é um francês, né? Traduzido do francês para o árabe, e que nós traduzimos para o português. Está aqui o livro, ele foi publicado em 2000, né? E essa é uma contribuição um pouco para a gente tirar um pouco desse desconhecimento, né? Desse desconhecimento, mas para mim esse desconhecimento ele vai além, ele é proposital, ele é feito de uma forma em que nada que haja na Síria seja visto de uma forma positiva. Não existe uma máquina de propaganda que faça que você veja que a Síria é um super país do Ocidente. Ele é um país marginal, porque assim o Ocidente quer que ele seja. Então, ninguém pode. O que nós sentimos hoje é que não é possível que dentro das universidades tenha alguém que defenda a posição da Síria laica. Gente, é estúpido que eles não defendam a posição da Síria laica e defendam a posição de uma Síria islâmica. Se a Síria tem este movimento, este ar, esta graça, essa leveza, ela se deve à Síria laica das minorias, não à Síria fundamentalista. E eu vou dizer mais, a população síria sunita, ela não é fundamentalista, ela é laica, ela convive com o laicismo e gosta dele, e gosta dessa cor, e gosta deste movimento. Se nós formos tirar da Síria os drusos, os curdos, os cristãos, os alauítas e etc., o que vai sobrar da Síria? Essa diversidade, essa multiplicidade, esse colorido, ele vem e aparece a partir daí. É esta Síria que ninguém quer estudar. É esta Síria que ninguém quer ver. É esta Síria que ninguém quer reconhecer, porque o Ocidente não reconhece. Porque o Ocidente acredita que ele sabe o que é bom para todo mundo. Então ele sabe que para a Síria a derrubada do Bashar al-Assad é o melhor. Que se derrubarem aqui a Dilma Rousseff é melhor. Se tirarem o Putin da Rússia é melhor. E para eles fazerem isso, eles lançam mão de qualquer coisa. Senhores, de qualquer coisa. ONGs financiadas, grupos de estudos, think tanks, pessoas que são emburradas com o governo porque fizeram algum tipo de crime ou não fizeram, contra o governo, eles vão, alimentam e fazem com que essas pessoas se apoderem ou sonhem em se apoderar com o poder. Então, o que nós temos, na verdade, hoje é
um grupo de estudiosos que gostaria de saber a verdade, mas que é escrachado, é impedido, porque existe um grupo que domina o pensamento, o dito pensamento científico dentro da universidade, e que não permite que esse grupo consiga fazer outras leituras que não as leituras impostas por uma leitura ocidental e uma leitura orientalista. Uma leitura que não cabe dentro de uma estrutura de verdade. E falo mais, viu? Por mim, esse projeto de traduções, esse projeto de outras leituras possíveis sobre o Oriente, no Ocidente, isso é uma necessidade que precisaria ter um grande instituto que viesse fazer esse tipo de tradução e esse tipo de intercâmbio de conhecimento. Em nenhum momento se estudou profundamente que tipo de conhecimento trazia a cultura árabe através da Europa. E como é que este conhecimento veio parar na América do Sul. E isso aconteceu. Nós temos mais de 3.000 verbetes de origem árabe dentro do Brasil. Se nós temos essa presença marcante, forte, né, uma paixão que existe do povo brasileiro com o povo árabe, não é uma brincadeira pequena. É uma brincadeira grande, gente. Nós temos que saber quem é esse povo. E se sabe, aqui pela convivência, pela luta, pela vizinhança, pela comida, pela dança, eles conhecem. O que eles desconhecem é de onde veio esse povo. Eles conhecem o resultado dessa imigração aqui no Brasil. Mas eles não sabem que essa imigração que veio, ela trouxe consigo, na sua verve, no seu sangue, 6.000 anos de história. E que história é essa? É dessa história que eu acho que nós sentimos falta. Os livros nossos não nos trazem. Que a nossa universidade não pesquisa. Infelizmente, o que nós temos sentido é uma direção muito grande da universidade em função de um campo ocidentalizado. De um campo onde só vale o que se quer que seja. Então, o holofote ele é focado nos pontos midiáticos importantes para aquele tema do dia, né, dentro da mídia brasileira, dentro da mídia americana. E, gente, é a mesma mídia que distribui no mundo todo. Na hora que você vê uma e outra, é como se fosse uma sonoplastia. Daqui a pouco, este fala de um jeito, aquele fala de um jeito um pouquinho diferente, este fala de um... mas a mesma coisa. A mesma coisa. Esse fica começando a procurar na internet o que você vai voltar a saber e pesquisar e fazer um trabalho de filigrana para saber onde é que está a verdade, no meio daquilo que aconteceu. Aí quando você vai ver, por exemplo, uma notícia que às vezes aparece e que o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, agora durante a guerra, já pulei para a guerra da Síria, né, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos fala assim, então, morreram 80 não sei o que num ataque aéreo da Rússia. Morreram 80 do estado do Exército Sírio Livre. O massacre, aí 80, você fala bem, então são 80 soldados, não. Entre os 80 tem 70 crianças e 3 mulheres. Massacre. 70 crianças, então 30 crianças e 8 mulheres. Não importa. Espera um pouquinho. Então, eles perderam. Doeu neles. Se doeu, eles gritaram. Esse é o raciocínio que eu faço. Doeu. Eles gritaram. Espera um pouquinho. Calma. Vou lá pesquisar para saber qual é a notícia verdadeira. Aí você vai pesquisar a notícia verdadeira. A notícia verdadeira, eles não deram. Que o exército sírio, junto com a aviação russa, eles entraram numa região cercada, né, de ditos rebeldes bonzinhos, moderados, né, que nada mais são do que a Al-Nusra, que é a Al-Qaeda, financiada pelos Estados Unidos, pela Turquia e pela Arábia Saudita, e que cercavam certamente um vilarejo qualquer, entende? Estavam ali e eles foram capturados e morreram e perderam algumas pessoas. Não tinha criança e não tinha mulheres. Então, a oposição síria, ela é um trabalho que vem sendo feito pelos Estados Unidos
e pela Inglaterra há muito tempo. E recebem dinheiro do governo americano. Tem os think tanks americanos e tem o CFR, é um conselho, né, de relações internacionais que visa a mudança de regimes. Eles financiaram um grupo dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa. Eu digo 2003 porque o início foi com alguns grupos dissidentes sírios que moravam na Europa. Eram estudantes que se formaram na Síria, saíram, foram fazer doutorado e mestrado dentro dos países europeus, e eles começaram a ter ideias de revolução dentro da Síria. Nada contra, eu acho que você pode ter ideias de mudança, você pode ter ideias de melhoria, né? Mas vocês não precisam necessariamente ter uma ideia de guerra. Nós podemos aqui lutar por um país mais democrático, no sentido de uma comunicação mais transparente, sim. Menos corrupta, sim. Menos corrupção na Síria, sim, eu concordo. Nós temos o direito, como cidadãos, de buscar isso, mas não pelas armas, não por motivos escusos, e não porque nós estejamos sendo usados porque querem que o nosso petróleo, o nosso gás está sendo cobiçado. Este movimento de petróleo e gás na Síria e esse movimento de petróleo e gás no Brasil, gente, passou a ser uma coisa ridiculamente conhecida. Então, quando você vai estudar a oposição síria, você vai perceber que os financiamentos são muito estranhos. Eles começam nos Estados Unidos, eles passam por um banco holandês, que é pago por um outro centro. Então, não é uma coisa direta que você vai lastrear direito. Você vê que existe um caminho, uma cobra, que vai conduzindo este dinheiro para financiar estes grupos de oposição. 2003. 2006 existe uma outra reunião aí nos Estados Unidos, já com opositores dentro dos Estados Unidos, deste grupo seleto de pessoas, que muitos deles são funcionários americanos, que trabalham dentro do governo americano e que estão trabalhando a favor da mudança de regime na Síria. Eles em 2006 começam a se fortalecer um pouco mais. É exatamente um momento em que existe uma guerra no Líbano, a invasão do Hezbollah junto com Israel, que é a guerra de julho de 2006, e ali foram testadas algumas armas e a situação não foi legal, e Israel gritou. E quando Israel gritou, já havia um projeto, esse projeto se fortaleceu, que é a mudança de regime na Síria. Se a gente voltar para o Observatório Sírio de Direitos Humanos, que alardeia todo e qualquer coisa, esse senhor, em 2000, larga a Síria. O serviço secreto britânico é que tira ele da Síria depois que Bashar al-Assad toma posse após a morte do pai dele. Esse senhor Abdurrahman sai através do serviço secreto inglês e é colocado numa cidade ao redor de Londres, onde ele tem uma lojinha. Ele tem uma lojinha, ele é fotografado, tem várias cenas dele sendo fotografado perto de uma televisão, uma coisa extremamente simples, e hoje ele passou a ser um centro de referência de toda e qualquer informação da mídia ocidental. A mídia ocidental, na verdade, depois que nós colocamos um pouco a boca no trombone e nós começamos a falar, ele está sendo menos citado. Está sendo bem menos citado. Quando eles querem que fique mais forte a onda derrubada de regime, eles pegam e acionam ele. Quando as coisas estão um pouco melhores para o lado do Bashar al-Assad, eles deixam ele mais quietinho. Mas este homem teve muito mais projeção do que merecia uma pessoa só. Em Londres, ele trabalha no serviço secreto, ele recebe dinheiro do serviço secreto. Ele tem os informantes dele na Síria e no Líbano? Sim, deve ter. Não creio que ele não tenha. Mandam por celular as fotos para ele? Mandam. Mas é ridículo. Ora, eu vou acreditar no Abdurrahman, que está em Londres, eu não vou acreditar no Al-Akhbar, que está no Líbano, Al-Mayadin, que está no Líbano. Quando que foi citada a televisão Al-Mayadin ou foi citado o jornal Al-Akhbar do Líbano para trazer as notícias da Síria? Nunca. Nunca ouvi o Bonner ou o William Vac falar
na televisão brasileira, na Globo, alguma coisa que tivesse no Al-Akhbar, no Al-Mayadin. Se eu quero, como jornalista, o jornalista que me respeito na profissão e sou um pesquisador, eu tenho que trazer a notícia lida, analisada e pesquisada, fundamentada. Não as grandes manchetes que os grandes veículos trazem. E eu posso buscar esse tipo de jornalismo no jornal local, não só daquele que fala o que eu quero ouvir, porque o que nós temos hoje é o jornalismo que o patrão quer ouvir. E o patrão, nesse caso, é os Estados Unidos. Então, o jornalismo que o patrão quer ouvir é o jornalismo que nós temos na Globo. E só isso interessa. Então, como é que o jornal faz para te mostrar que os opositores estão certos? Esses opositores sírios, que a gente volta daqui a pouco para falar deles. Ele te dá 1 minuto para um, 1 segundo para outro, 3 minutos para um, né? Meio minuto para o outro. Então você tem 2 pesos e 2 medidas no tempo de jornal que cada assunto tem. E daí você vê como é que é feito os 2 pesos e 2 medidas. Se eu não dou o mesmo tempo para um tipo de para a oposição síria igual ao governo sírio, aliás, eles nunca mostram nada do governo sírio. O governo sírio é um Bashar al-Assad, que por sinal é um homem até bonito, elegante, a mulher dele muito elegante, né? Este homem como comedor de criancinhas, ele come criancinha no almoço, na janta. ومن مثل بهوى الحلوة